para fechar essa parte da equação do calor, né, ela também precisa de consistência, estabilidade e convergência. Eu não vou discutir isso, o professor ainda vai ensinar para a gente, mas basicamente é que a consistência que ela de fato representa a equação que está sendo discretizada, a estabilidade, você tem pontos suficientes por comprimento da curva, né, para chegar a um valor aproximado bom, e a convergência que de fato ela tá convergindo, né, ela tende para o valor no contínuo, o valor do discreto está tendendo no limite, vai para o valor que seria no contínuo. Com o tempo vocês vão estudar essa parte aqui da estabilidade. Tem bastante coisa, vou deixar lá na pasta que está junto com os livros, para quem quiser dar uma olhada. As simulações estão todas corretas, isso aqui foi tudo testado. Posso deixar os programas lá junto. E aí a equação do calor, ela vai ficar assim. Eu fiz algumas aqui. Aqui, calor implícito. Calor explícito. Calor explícito. Não é essa curva aqui da queda. Essa aqui. Ó. Essa do calor, aqui em 3D já dá para ver vários cortes no tempo. Você pode imaginar por fatias o comportamento dela, que vem se deslocando. O tempo vai passando, a temperatura veio diminuindo. Isso aqui varia com a condição inicial. Eu posso botar um aceno aqui para iniciar, né? E aí alterar um pouco essa superfície. Mas ainda não era esse gráfico que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu fiz no calor implícito. Que eu fiz um comparativo. O calor implícito basicamente dá a mesma coisa. Misael? Oi. Mostra esse gráfico de superfície pro pessoal, só um instante. Ok. O anterior que cai mais rápido, né? Tinha um que caía mais rápido. A gente pode mudar os valores aqui para ajustar. Quer dizer, notem aí, pessoal, que a simulação que o Misael fez para a equação do calor, né, ele tem um modo de vibração na condição inicial, que é essa abertura do túnel, digamos assim, né? Ó, o que está mostrando aí é que a condição inicial que ele pegou só tem um modo de vibração, né? Algo do tipo seno de πx, né? Só dar uma olhada, eu creio que foi essa. Essa aqui é a seno de πx que divide L. Pois é, Ó, exatamente. vou Então, colocar um 2 aqui na frente para ficar mais bonitinho. Para ver como é, para o pessoal ver como é que altera. Ó, perceberam? Aí já tem dois modos de vibração. Deixa assim de perfil, Misael, tá bom. Sim? Obrigado. Ele tem esses dois modos de vibração, que é a condição inicial no zero, para t igual a zero, tá? E na medida que o tempo evolui, ela vai... esse seno, esses dois modos do seno, eles vão se estabilizando para o zero. Ou seja, quando essa superfície ela se torna plana a partir de um certo tempo, isso significa que ela está decaindo exponencialmente para zero. Né? Quer dizer, coloca mais um pouquinho de perfil para a tua esquerda, Misael. Isso, ó. Exatamente. Olha, quer dizer, vocês percebam que no tempo, o comportamento do decaimento da curva, da superfície como um todo para zero é do tipo exponencial. Então, isso vai de encontro com a representação de Fourier que nós construímos, tá? Ou seja, a série de Fourier da equação do calor com aquelas condições iniciais e de contorno, ela é um somatório de senos, se a condição inicial for seno, se a condição de contorno for seno, e ela é exponencial de menos lambda t, lembra? Ou seja, de fato ela decai exponencialmente. E aí, como o Misael falou, você pode alterar esses modos de vibração, né, que correspondem ao seno de nπx sobre L. E aí você vai ter várias curvas oscilando lá no zero, mas ela vai para zero com o decorrer do tempo. Era esse da comparação das quedas que eu estava procurando aqui. Vou ver se é esse aqui da analítica.
Aqui. Ó, aqui tem alguns recortes de tempo, por exemplo, no tempo 0, 100 e 1000. E aí você pode ver, ó, a queda da temperatura em função do tempo, que realmente ela fica mais acentuada. Ó. Quando o x é 0, obviamente eu tenho a reta, né, que está aqui com o eixo. E aí, se eu alterar entre meio e 1, o vermelho e o amarelo, observa a diferença que tem nesse decaimento. Aí eu coloquei aqui uma forma. A onda, né? A gente está vendo tanto a onda quanto a equação, né? A gente ainda está vendo em 1D. Mas o MATLAB, esse daqui é a versão 2018, é a mesma que vocês têm para Windows. O 2018 ele vem com vários demos. Aí olhando, né, eu encontrei esse demo aqui. Eu achei muito legal. Aí trouxe para vocês verem. Ele faz a solução em 2D por domínio. É o demo 6 do MATLAB. Se você for procurar lá, é o demo 6. Esperar ele executar. Eu ainda não abri todo o código, né, que ele faz com código interno. Eu ainda não abri todo o código, mas eu acredito que ele usa o método espectral para aproximar. Aqui. Ó, essa daqui é a da onda em 2 dimensões que ele está fazendo. E aí, isso aqui é como ele discretizou a malha. A gente discretizou com pontos igualmente espaçados, né, em uma dimensão. Aí, em 2 dimensões, ele já usou triângulos aqui, com umas alterações, já aparecendo um pouco de elementos finitos. Mas eu acredito que ainda não foi nem elementos finitos, foi elemento espectral que ele usou aqui. Coisas que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E aí uma outra, né, que pesquisando 2D, se vocês lembrarem, eu saí para pesquisar outras formas de solução. Eu fiquei bem curioso com aquelas palavras lá do livro do Jairo. Eu saí procurando outras soluções. E aí eu encontrei esse cara aqui, o Hermed Hansen. Ele tem um livro, se não me engano, que aí ele fez várias comparações aqui, ó. Se eu considerar, por exemplo, a condição inicial exponencial, aí calcula a onda em 2D para essa condição inicial, que me lembra bastante uma onda da praia. Aí se eu mudar a condição inicial para cosseno, por exemplo, calcula aqui. Aí já parece mais uma onda de piscina, daquelas artificiais, que a gente vai para brincar de tobogã, né? Parece bastante daquelas artificiais. Dá para escolher seno também. E por mais incrível que pareça, até a tangente ele fez uma regularidade que deu para usar a tangente como condição inicial. Não ficou tão boa com o número de pontos na malha, mas dá para ver também o deslocamento da onda. A tangente ficou legal aí, de tsunami chegando. Eu encontrei o PDF do livro dele, mas eu ainda estou lendo. É um livro bem interessante. Lembra um pouco de Jairo. Eita, acho que não acabou ainda o tempo de simulação. Eu vou encerrar aqui. Ctrl C bloqueio. Tudo bem? Aí fiz uma combinação ainda de alguns métodos. Deixa eu só ver aqui. SimplyDup. Assim, eu comecei uma solução por elementos finitos. Deixa eu só ver aqui se é esse. Se vocês lembrarem das nossas aulas de distribuições, né? Essa daqui está por elementos finitos. A mesma malha que
a gente usou lá no problema do Poisson, foi a malha que eu coloquei aqui nesse. Aí, nessa daqui, a onda está limitada retangularmente, né? Então está mais parecida com aquela do demo do MATLAB. Me baseei por aquele demo. Aí gostei desse aqui, só para fazer um comparativo. Quem assistiu lá a apresentação do grupo 3, do Elementos Finitos, esse daqui ilustra bem aquilo lá. E eu fiz a onda com dumping também. Aqui, uma onda simples com dumping. Aí, só o que aconteceu nesse caso daqui, deixa eu ver. Ó, o dumping que eu coloquei foi simplesmente aqui uma F vezes a U. Foi esse tipo de dumping. Ainda estou trabalhando para simular os outros. Eu tinha feito em algum momento, mas acabou se perdendo quando meu HD queimou. Então, estou reconstruindo elas com dumping. Aí, essa aqui é simplesmente um dumping desse tipo, de uma constante vezes a U. E aí, o que ele faz é amortecer um pouco, como era de se esperar. Eu acredito que está certo, né? Eu não tenho total certeza que isso aqui está certo, mas eu acredito que está certo. Vou rodar aqui para vocês verem. E só o que ele faz é amortecer um pouco o comportamento. Ainda está rodando a outra. Dá um Ctrl+C aqui. Agora, 5. Aqui. Vou pegar do início de novo. Mais um F5. Ó, enfatizei a condição inicial e a condição final. O que acontece? Com o dumping, ela se desloca bem mais lento e não retorna exatamente na linha zero, né? Quando adiciona uma velocidade inicial, ela é aquela do deslocamento, que ela começa a se deslocar. Essa foi a com dumping. Aí, eu estou tentando fazer todas as que tem no diário. Quando eu terminar, eu deixo disponível na pasta os arquivos para vocês, para quem quiser dar uma analisada nas equações que aparecem no livro do diário. Então é isso, vou encerrar